Gente, tudo bom? Finalmente, depois de 2 longos anos de especulações, de vazamentos, de teorias online, o terceiro Homem-Aranha, com Tom Holland no papel principal, chegou aos cinemas. Eu fui à pré-estreia, então hoje a gente vai bater um papo sobre ele sem spoilers. Vamos de review de Homem-Aranha. Bora lá! Bem-vindos àquele filme. Meu nome é Alex Costa e se essa é a sua primeira vez nesse meu modestíssimo espaço, eu vou te convidar a se inscrever no canal e ativar o sininho, porque toda semana tem uma novidade rolando por aqui. As redes sociais daquele filme estão todas na descrição do vídeo também para você seguir a gente por aí. Mas vamos lá, o assunto de hoje é Homem-Aranha, Homem-Aranha Sem Volta para Casa. Primeiro de tudo, sobre o que é o filme. Em Sem Volta para Casa, a gente encontra o Homem-Aranha exatamente onde a gente o deixou no filme anterior, após a sua identidade ser revelada para o mundo pelo Mistério durante uma transmissão do JJ Jameson. Peter tem que lidar com as consequências de ter sua identidade revelada tanto para ele quanto para as pessoas próximas a ele, e para tentar resolver o problema ele tem a ideia de pedir um feitiço ao Doutor Estranho. Obviamente o feitiço dá errado por culpa do próprio Peter e as consequências aparecem todas com a abertura do multiverso. Questão seguinte: eu sou uma pessoa que a toda oportunidade eu falo que, pra mim, até hoje, o melhor filme do Homem-Aranha é o Homem-Aranha 2, do Sam Raimi, de 2004. Aquele, pra mim, é o filme definitivo do Homem-Aranha nos cinemas. Depois de ver Sem Volta pra Casa, eu continuo afirmando que o Homem-Aranha 2 é o melhor filme do Homem-Aranha já feito. Eu não sou um grande fã do Homem-Aranha do Tom Holland, do Homem-Aranha do MCU, na verdade, da versão do Marvel Studios pro Homem-Aranha. Eu acho que ele é muito menor do que o Homem-Aranha é. Eles fazem questão de deixar claro que ele é menor que o universo Marvel. Ele é muito dependente dos heróis da Marvel. Não surpreendentemente, Sem Volta para Casa, apesar de não achá-lo o melhor filme do Homem-Aranha, é o meu filme favorito do Homem-Aranha do MCU, do Marvel Studios. E é o primeiro filme dele que eu verdadeiramente gostei. Isso não é surpresa porque ele é o primeiro filme que o Marvel Studios faz do Homem-Aranha, que é realmente um filme do Homem-Aranha. 100% um filme do Homem-Aranha. Ele não está tentando impressionar o Homem de Ferro, ele não está velando o Homem de Ferro, ele está vivendo uma história dele. Isso foi muito legal de ver. O filme não é perfeito, o filme tem uma série de problemas. De novo, não vai ter spoiler nesse review. Eu vou fazer um vídeo mais pra frente, lá pro fim de semana, quando der tempo de todo mundo ver, falando de spoilers, discutindo spoilers, mas aqui hoje a gente não vai falar sobre spoilers, tá? Mas o filme tem muitos furos de roteiro relacionados ao multiverso, como era previsto. Não é muito bem explicado como funciona essa quebra do multiverso, como essas figuras que vêm do multiverso chegaram até aqui. Não dão muitos detalhes sobre as regras de como o multiverso funciona. Na verdade, da forma como ele funciona, ele até desmente um pouquinho versões anteriores, como a de Loki, por exemplo. O Homem-Aranha do Tom Holland segue um Homem-Aranha absurdamente inconsequente. Tudo que acontece no filme é culpa dele, e é culpa dele ser um adolescente inconsequente. Eu nunca gostei dessa fase do personagem, nem nos quadrinhos, não gosto dela no cinema, não me agrada em nada. E aqui não tá diferente, assim. Ele segue absurdamente inconsequente e tudo segue culpa dele, basicamente. O humor do filme é um humor que segue não funcionando, é um humor que aqui está especialmente forçado. Eu sou um crítico do humor do Marvel Studios, que eu acho que o humor nos filmes do Marvel Studios são colocados para quebrar clima, para manter ele um filme engraçadinho, formulático da Marvel. Aqui isso acontece muito, as piadas vêm fora de hora. Personagens como o Ned, que deviam ser alívio cômicos, eu detesto Ned. E os personagens que voltam de versões anteriores, e aí falando dos que todo mundo já sabe porque estão nos trailers, que são os vilões, eles estão todos meio caricatos. Eu achei que eles estavam fazendo não os personagens que eles fizeram nos filmes originais, tanto da trilogia do Sam Raimi quanto do Mark Webb, quanto da duologia do Mark Webb. Eles parecem estar fazendo versões caricatas daqueles personagens que eles fizeram antes. Isso me incomodou bastante. Dito isso, não é gratuito nem à toa que o filme foi o meu favorito, o primeiro que eu realmente gosto desses filmes desse novo Homem-Aranha. Desenvolvimento emocional do filme, a gravidade emocional do filme é muito grande. Colocam ele para passar por situações, por coisas que o desenvolvem enquanto personagem. Tem um peso emocional bacana, que tem uma gravidade assim interessante e relevante. A história leva ele para outro ponto, leva ele para pontos diferentes.
Davi o desenvolve enquanto personagem. Um Homem-Aranha que começa esse filme não é o mesmo que termina. Então tem uma jornada muito válida aqui. A relação entre personagens é muito bem explorada. A dinâmica entre personagens é muito interessante. Relação dele com a Tia May, relação dele com a MJ, até a relação dele com o Strange em algum ponto. O Strange, graças a Deus, tem uma presença menos paternal do que se previa aqui. Muito pelo contrário, ele não tem muito essa função e ele participa menos do que eu esperava, inclusive. O que é ótimo, foca o filme no Homem-Aranha. Mas a própria relação do Peter com todo mundo que aparece no filme é muito bem desenvolvida. Tem diálogos muito bem escritos, tem diálogos muito afetivos no filme. Então, assim, foi legal de ver esses laços sendo criados ou desenvolvidos. Visualmente o filme é interessante, o filme tem cenas muito interessantes, bem planejadas, bonitas. Ele inova um pouquinho visualmente, trazendo um pouquinho do visual do Doutor Estranho, da magia do Doutor Estranho para cá, mas também com o próprio Homem-Aranha. Eu acho que eles usam das possibilidades cinematográficas com o Homem-Aranha de uma forma mais interessante que nos filmes anteriores. Eu gosto mais do que eles fazem aqui. Por mais que seja um filme que não tem tanta ação, tá? A ação dele é bem pontual e é bem específica, mas é muito bem aplicada e muito bem feita. Um ponto forte desse filme também, e aí é interessante porque eu estava tentando entender por que ele estava sendo tão bem recebido pela crítica, e fica muito claro para mim o motivo, porque existe uma máxima de que como você termina o seu filme é muito mais mandatório na relação do público com ele do que o início e o meio. Se você tem um bom final, se o filme termina bem, termina de forma competente, e fazer um terceiro ato, uma conclusão de filme é sempre muito mais difícil, você ganha o público. E por mais que eu ache que o início é meio chato e o meio é meio bagunçado, o fim do filme é incrível. O terceiro ato do filme é sensacional, é bem escrito, é bem planejado, é bem atuado, é bem executado, assim. Terceiro ato do filme, a conclusão do filme, que é uma coisa muito difícil de se fazer, é muito bom. É muito bom. E aí leva a maior qualidade desse filme para mim, que fez eu, pela primeira vez, gostar de um filme desse Homem-Aranha. Ele leva esse Homem-Aranha do Tom Holland a um ponto ótimo. Ao ponto de que isso aqui parece, na verdade, um filme origem dele. É como se fosse o filme de origem desse Homem-Aranha, que no final finalmente se torna o verdadeiro Homem-Aranha. E o Homem-Aranha que eu sentia falta dele não ser nos filmes anteriores que ele apareceu no MCU. Aqui ele é levado até o ponto em que ele se torna um Homem-Aranha de verdade, por assim dizer. E isso foi muito legal de ver. Finalmente, depois de 3 filmes, eu identifico o Homem-Aranha que eu conheço e gosto desde os quadrinhos, desde sempre. Então só por isso ele já valeu muito a pena enquanto jornada. Mas esse foi o meu review de Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa. Me conta aí nos comentários se você já assistiu ao filme, se não assistiu, quais são as suas expectativas. Vamos continuar a conversa aí embaixo. Mais pra frente vem um vídeo com spoilers pra gente comentar todas as surpresas. Não esquece de dar o seu like no vídeo e eu volto na próxima. Tchau, tchau.